Há 4 anos se procura saber quem foi que mandou matar Marielle Franco, no Rio de Janeiro. E até hoje não descobriu o mandante, tendo 10 dias para concluir o inquérito sobre o assassinato do tesoureiro do PT, o Marcelo Foz do Iguaçu, e simplesmente conclui-se rapidinho, e inclusive a fala da delegada é muito suspeita, dizendo que não havia motivo para protelar mais, porque não havia indícios de motivação política e não havia intenção do assassino ir lá para matar. Ora, é justo um negócio desse? O que você acha? Manifeste-se, deixe os seus comentários e desde já compartilhe com outras pessoas. O Brasil precisa ser passado a limpo, você não acha? Ao todo, 17 testemunhas foram ouvidas nos 4 dias de investigação. O assassino, o policial penal Jorge Guaranho, foi indiciado por homicídio qualificado. O prazo para terminar o inquérito era de 10 dias e terminaria na terça-feira que vem. Mas a força-tarefa da Polícia Civil diz que antecipou o fim dos trabalhos porque já tinha os elementos de que precisava para fazer o indiciamento e que não havia necessidade de esperar todas as perícias, entre elas a do celular do assassino. O relatório da polícia revelou elementos que até agora não eram conhecidos. Naquela noite, Jorge Guaranho estava num churrasco, quando viu no celular de um amigo as imagens da festa de aniversário de Marcelo, com a temática do PT. Esse amigo de Guaranho era sócio do clube e tinha acesso remoto às imagens das câmeras de segurança lá do local. Guaranho, que se declara bolsonarista, foi até lá e, de acordo com a polícia, para provocar quem estava na festa. E se inicia então uma discussão, segundo as testemunhas, onde as partes falam palavras apoiando o Bolsonaro, contra o Lula, contra o Bolsonaro, a favor do Lula. As duas partes iniciam uma discussão sobre suas ideologias e seus pensamentos políticos. Nesse momento, a vítima acaba pegando um punhado de terra que está ali no canteiro de entrada da associação e joga para o interior do carro do agente penal. Guaranho foi para casa, deixou mulher e o filho e retornou 10 minutos depois. O inquérito revela que integrantes da festa, logo depois da primeira aparição de Guaranho, tinham fechado o portão do clube para impedir que ele voltasse. Outras pessoas ali da festa sobem até a portaria do clube, da Aresf, e pedem para o porteiro fechar o portão com medo de que o autor retorne. O autor retorna logo depois, o portão está fechado, porém, segundo as declarações das testemunhas, ele mesmo abre o portão, é interpelado pelo porteiro, pelo caseiro do clube. O autor acaba falando para o caseiro: sai da frente, o problema não é com você e eu vou entrar. E acaba entrando dentro da associação. A companheira de Marcelo, Pamela, que é policial civil, mostrou o distintivo e tentou conversar com Guaranho. Mas ele ignorou e atirou para dentro do salão. Segundo a polícia, dos 4 disparos, 2 acertaram Marcelo. Mesmo revidou e deu 10 tiros em direção a Jorge Guaranho. A delegada disse que abriu um inquérito paralelo para investigar essa agressão. Nas conclusões do inquérito, a delegada disse que não há provas para enquadrar o assassinato de Marcelo Arruda como crime político. Para você enquadrar num crime político, né, que é a lei ali de crimes contra o Estado Democrático de Direito, você tem alguns requisitos, né, como, por exemplo, impedir ou dificultar uma pessoa de exercer seus direitos políticos. Então, é complicado a gente dizer que foi motivado ou que a causa foi que esse homicídio ocorreu porque o autor queria impedir o exercício dos direitos políticos daquela vítima. A gente analisa que quando ele chegou no local, ele não tinha essa intenção de efetuar os disparos, ele tinha intenção de provocar. É muito interessante ouvir a fala da delegada, que parece que combinou com a defesa os argumentos. Este mesmo argumento é usado pelo vice-presidente Hamilton Mourão e até por Bolsonaro. E o pior ainda, que o vice-presidente Hamilton Mourão diz que isso é algo comum, corriqueiro, que acontece todo fim de semana em todo lugar, como se isso fosse muito normal. Olha, é um evento lamentável, né? Que ocorre todo final de semana em todas as cidades do Brasil, de gente que provavelmente bebe e aí extravasa as coisas, né? A gente, todos, né, da área policial ali, né?
um era guarda municipal, o outro era agente penal, né? Então eu vejo de uma forma lamentável isso aí. Não é preocupante, não quero fazer exploração política disso aí. Isso aí, olha, vou repetir o que eu estou dizendo, e nós vamos fechar esse caixão, tá? Vou repetir o que eu estou falando. Para mim, é um evento desses lamentáveis que ocorre todo final de semana nas nossas cidades, de gente que briga, não é? E termina indo por o caminho de um matar o outro. Não. Desde o início, a defesa apontou que não havia motivação política, né? E isso já ficou esclarecido até pela autoridade policial. Já a família de Marcelo Arruda questiona o que considera pressa na conclusão do inquérito e defende que ele foi morto por ter posições políticas diferentes das do assassino. O irmão, Luiz Donizete, que já se declarou simpatizante de Bolsonaro, também vê motivação política. Está na hora da gente, todo mundo falar uma língua, né, a língua da paz, para acalmar isso aí. Eu acredito, Wilson, que foi um crime político justamente porque ele viu uma decoração, entendeu? Que era uma decoração de esquerda, que tinha a imagem lá do ex-presidente e que caracterizava uma simpatia do PT, do meu irmão, entendeu? E que era um adversário, né? Acredito ser um adversário, que ele acreditando ser um adversário, enquanto eram pessoas de bem que estavam no local. A oposição criticou as conclusões do inquérito e afirmou que houve sim motivação política no assassinato. Marcelo Arruda era tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. Depois da divulgação do inquérito, a presidente do partido, Gleice Hoffmann, divulgou um vídeo nas redes sociais se dizendo indignada e reforçando o entendimento de que o crime teve motivação política. A delegada se recusou a ouvir as testemunhas indicadas pela família. Se recusou a fazer perícia necessária e requisitada no celular do agressor e a tomar outras providências para elucidar a motivação do crime. Ficou evidente que a Polícia Civil do Paraná não quer reconhecer que foi cometido um crime de ódio, com evidente motivação política, que tem de ser investigada na alçada da Justiça Federal, como requisitamos a Procuradoria-Geral da República na última terça-feira. Muitos parlamentares de oposição também se manifestaram nas redes sociais contra a conclusão da polícia, ressaltando que o assassino se declara bolsonarista e foi até a festa de Marcelo Arruda sabendo que o tema era o PT e o ex-presidente Lula. Já o deputado federal Ottoni de Paula, aliado do presidente Jair Bolsonaro, que foi ao Paraná, disse que o inquérito mostra que o assassinato não tem motivação ideológica e foi resultado de uma briga. Digo que analiso o fim desse inquérito com alívio, porque se concluiu que a morte de Marcelo Arruda não foi em decorrência de um ato de agressão política. A conclusão desse inquérito mostra que, na verdade, houve um acirramento de ânimos. A conclusão da Polícia Civil do Paraná também chamou a atenção de criminalistas, principalmente por causa de 2 pontos. A delegada dizer que não houve motivação política e nem premeditação do crime. Gustavo Badaró, professor de processo penal da USP, diz que o crime está incluído em um contexto político. Num contexto geral, social, político, o crime teve uma motivação política, uma razão política, porque é esse clima de ódio, de intolerância ideológica que hoje existe no país, que levou a 2 pessoas, por terem divergências de partidos políticos, à troca de tiros. O professor da UF, Gustavo Sampaio, considera que, apesar de não haver definição técnica no Código Penal, os crimes de ódio recebem essa definição quando são baseados em sentimento vil, de repulsa, de revolta e de caráter de adversidade ideológica. Durante todo aquele caminho criminoso, ele estava imbuído por razões políticas, dizendo palavras ofensivas àqueles que estavam na festa e, logo na sequência, efetuando os disparos de arma de fogo contra a vítima. Parece-me que a conclusão a que chegou a delegada de polícia, da Polícia Civil do Estado do Paraná, é absolutamente equivocada. O crime teve motivação política, o percurso feito pelo agressor, por aquele que efetuou os disparos, foi com o objetivo de resolver, no seu entendimento, uma questão política. Ele se aproximou do local da festa por saber que ali havia um evento de conotação petista, proferiu palavras grosseiras e acusatórias contra os petistas e, quando voltou
voltou pela mesma razão que lá compareceu antes. 3 dias depois do crime, partidos de oposição pediram ao Tribunal Superior Eleitoral que o presidente Jair Bolsonaro seja proibido de dar declarações incitando a violência e o ódio. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 2 dias para que Bolsonaro se manifeste sobre a ação. Eu sou amigo da verdade, meu sim é sim, meu não é não. Eu não posso mais ficar calado, eu sou profeta, eu sou cristão. Eu sou amigo da verdade, meu sim é sim, meu não é não. Eu não posso mais ficar calado, eu sou profeta, eu sou cristão.